Vamos pensar numa coisa: viajar da Rússia para os Estados Unidos a pé. Parece uma ideia completamente maluca, certo? Mas acredite se quiser, existe um ponto no nosso planeta onde isso é, geograficamente falando, quase possível. E é sobre essa lacuna incrível de 4 quilômetros que a gente vai falar hoje. E aí fica a pergunta, né? Dá mesmo para ir dos Estados Unidos para a Rússia a pé? Bom, a resposta não é um simples sim ou não. É bem mais complicado. A geografia, olha só, até que permite. Mas a política já é outra história. 4 quilômetros. É isso mesmo. No ponto mais próximo, essas duas superpotências estão a menos de 4 quilômetros de distância uma da outra. Para ter uma ideia, isso é mais perto do que a distância entre muitos bairros na mesma cidade. E essa distância toda, ou melhor, essa falta de distância, fica entre duas ilhas bem pequenas, lá no Estreito de Bering. Pois é, essa faixa de água tão pequena é, na verdade, uma das fronteiras mais tensas e simbólicas do mundo. Parece um paradoxo, né? Então, a grande questão é: como é que uma distância tão curta virou um abismo tão gigantesco? É isso que a gente vai entender agora. Bom, para a gente começar a entender essa história, vamos primeiro dar uma olhada na geografia da região. O nosso foco é o Estreito de Bering, que é aquela passagem de água que liga o Oceano Ártico ao Mar de Bering. Olha só, o Estreito de Bering em si separa a Ásia da América do Norte por uns 85 quilômetros. Mas o pulo do gato, o ponto-chave, está nas Ilhas Diomedes. Bem no meio do estreito tem duas ilhas, a Diomedes Maior, que pertence à Rússia, e a Diomedes Menor, que é dos Estados Unidos. E a distância entre elas é aí que a coisa fica maluca. Menos de 4 quilômetros. Impressionante, né? Mas olha que interessante, essa divisão nem sempre foi assim. Para entender como chegamos nesse ponto, a gente precisa voltar bastante no tempo, lá para uma época em que essa região era um lugar de união e não de separação. Imagina só, há uns 30 mil anos, na Era do Gelo, o nível do mar era bem mais baixo. Tão baixo que existia uma ponte de terra gigantesca ligando a Ásia e a América do Norte. O nome dela era Beríngia, e foi exatamente por esse corredor que os primeiros seres humanos chegaram nas Américas. E as Ilhas Diomedes que a gente vê hoje? Elas são basicamente os picos mais altos dessa antiga ponte que acabou submersa. Ok, vamos dar um salto no tempo. O Império Russo chegou e colonizou o Alasca. Só que em 1867, eles ficaram com medo de perder o território para o Império Britânico, que era um grande rival. Então, eles tiveram uma ideia estratégica: vender o Alasca para uma nação que na época era considerada amiga, os Estados Unidos. E foi nesse acordo de venda que as Ilhas Diomedes foram definidas como a fronteira oficial entre os dois. Durante muito tempo depois disso, a vida por ali continuou como sempre. Os povos indígenas que viviam nas ilhas iam e vinham livremente, sabe? Tinham famílias, tradições em comum, era tudo uma comunidade só. Mas aí chegou a geopolítica do século XX e virou tudo de cabeça para baixo. E aqui a gente viu o contraste gritante. Com o começo da Guerra Fria, a rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética esquentou, e essa fronteira mudou completamente de figura. O que era só uma passagem local virou a Cortina de Gelo. É um nome bem sugestivo, né? Uma referência direta à cortina de ferro que dividia a Europa. E as consequências disso foram drásticas e imediatas. A União Soviética simplesmente tirou toda a população da ilha Diomedes Maior e transformou o lugar numa base militar. De repente, cruzar de uma ilha para outra, algo que era super comum, se tornou proibido. Impossível. Hoje, só a ilha americana, a Diomedes Menor, ainda tem moradores. Uma comunidade bem pequena de umas 140 pessoas. E se não bastasse toda essa divisão política, essa fronteira guarda uma das coisas mais bizarras e fascinantes do mundo. Uma verdadeira anomalia no tempo. E por que isso? É porque a linha internacional de data, aquela linha imaginária que divide um dia do outro no calendário, passa exatamente ali, no meio daquele espacinho de 4 quilômetros entre as ilhas. E o resultado disso é uma situação, bem, muito, muito estranha. Então, se liga nisso. Apesar de estarem tão perto que dá para ver uma da outra, as ilhas estão em dias diferentes. Funciona assim: quando é, digamos, meio-dia de terça-feira na Diomedes Menor, do lado americano, já são 9 da manhã de quarta-feira na Diomedes Maior, do lado russo. É por isso que elas são conhecidas como Ilha do Ontem e Ilha do Amanhã. Imagina só, dá para literalmente olhar para o outro lado e ver o amanhã. Mesmo com toda a proibição, com os perigos do gelo e da água, algumas pessoas simplesmente não se conformaram. E elas decidiram desafiar essa fronteira.
seja por um motivo simbólico ou por pura sede de aventura. Um caso famoso aconteceu em 1987, em plena Guerra Fria. Uma nadadora americana chamada Lynne Cox encarou as águas congelantes e nadou da ilha americana até a ilha soviética. Foi um ato simbólico gigantesco, sabe? Uma espécie de diplomacia feita por uma cidadã comum. E foi tão impactante que tanto o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, quanto o líder soviético Mikhail Gorbachev elogiaram o feito. Disseram que ajudou a quebrar o gelo entre os países. Já em 2006, a história foi outra. O aventureiro Carl Bushby decidiu cruzar a pé no inverno com o mar congelado. Foi uma jornada super perigosa que durou 14 dias. Ele e o companheiro conseguiram chegar do lado russo, mas o final não foi nada feliz. Eles foram presos na hora e deportados. Isso mostra que, apesar dos gestos simbólicos, a fronteira continua sendo uma barreira bem real e intransponível. Essa proximidade toda entre os continentes sempre fez a imaginação das pessoas voar longe. E se, em vez de ser uma barreira, esse lugar se tornasse uma ponte? A ideia que existe é super audaciosa. A proposta é usar as Ilhas Diomédias como se fossem degraus, sabe? Seria uma série de pontes, uma da Ásia até a Ilha Russa, outra bem pequena ligando as duas ilhas e uma terceira da Ilha Americana até a América do Norte. Basicamente, seria recriar a antiga ponte de terra da Berinja, mas com engenharia moderna. Só que, na prática, os obstáculos são gigantescos. Primeiro, a geopolítica. Precisa de um nível de confiança e cooperação entre Rússia e EUA que hoje parece impossível. Segundo, o dinheiro. O custo seria de dezenas, talvez centenas de bilhões de dólares. E terceiro, a engenharia. Construir uma estrutura dessas no clima brutal do Ártico é um desafio que beira o impossível. Por isso, por enquanto, essa ponte é mais coisa de filme de ficção científica do que um projeto real. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Aquele pequeno pedaço de mar é muito mais do que uma fronteira no mapa. Ele é um símbolo poderoso da nossa história. Ele representa, ao mesmo tempo, a nossa conexão antiga, de quando éramos uma só espécie migrando, e as nossas divisões modernas, como nações rivais. A pergunta que fica no ar é: essa lacuna de 4 quilômetros vai ser para sempre um abismo que nos separa, ou será que um dia ela pode, de fato, se tornar uma ponte que nos une?